Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o instrutor Dario de Freitas Bueno. Nesta videoaula eu demonstrarei a ferramenta de gestão Diagrama de Causa e Efeito. Esse treinamento faz parte da série Treinamento de Melhoramento Focado. Por que eu denomino treinamento de melhoramento focado? Porque ele tem o objetivo de formar e capacitar gestores. O treinamento da ferramenta de gestão Diagrama de Causa e Efeito, ele é composto por 3 módulos, sendo o primeiro a apresentação da ferramenta, o segundo os passos para a construção dessa ferramenta e o terceiro como aplicar essa ferramenta. Eu irei demonstrar de modo curto, rápido e fácil como aplicar essas ferramentas. Então a estrutura dos treinamentos serão curto, porém objetivo para que vocês possam estar utilizando a ferramenta de modo imediato após a apresentação ao término do treinamento, ok? Então vamos apresentar cada módulo. Módulo 1, apresentação da ferramenta. Ferramentas de gestão, diagrama de causa e efeito. O diagrama de causa e efeito foi criado no Japão pelo seu criador Kaoru Ishikawa, que era um engenheiro químico, e ele foi o precursor que criou as 7 ferramentas da qualidade. Essa ferramenta, diagrama de causa e efeito, foi criada para ser utilizada na parte de controle de qualidade. Essa ferramenta de gestão, ela foi concebida com uma gestão de modo visual. O que vocês podem verificar aqui, ó, o diagrama dele é modo visual. Por que ele foi criado como gestão visual? Porque as pessoas pudessem estar olhando esse diagrama, a montagem dele, e pudessem identificar e entender de modo rápido os seus problemas e as causas dos problemas relacionados a aquele determinada análise que a equipe irá dedicar para resolver o problema em si, tá? O diagrama de causa e efeito também é conhecido no mercado de trabalho como diagrama de Ishikawa, pelo nome do criador, ou diagrama de espinha de peixe, pois parece muito com uma espinha de peixe. O objetivo desse diagrama de causa e efeito, qual que é? É organizar o raciocínio e a discussão sobre as causas de um problema, ou o efeito daquele problema. Então, de modo visual, as pessoas irão discutir o problema e levantar as possíveis causas e elencar em blocos, para que todos pudessem verificar esse diagrama e conseguissem entender realmente a amplitude daquele problema e as causas que geraram o efeito desse problema, ok? Quais são os benefícios da utilização da diagrama de causa e efeito? Bom, primeiro é fornecer os potenciais causas do problema. Então, você utilizando a ferramenta, você vai conseguir identificar de modo rápido quais são as causas ou os efeitos referentes ao problema a ser discutido. A apresentação, como eu disse no slide anterior, é de modo visual, o que torna o entendimento e a situação e a análise mais rápida e prática com todos os envolvidos. Ela reúne equipes, então promove a discussão, então essa ferramenta consegue reunir diversas pessoas, diversos processos, diversos departamentos para discutir aquele problema ou as causas, ou os efeitos que gerou aquele problema. E o mais importante, ele aprimora os processos. Então, essa ferramenta ela ajuda a melhorar o processo, resolvendo o problema, aquela causa daquele problema, e aí ajuda a melhorar o seu processo no dia a dia. Porém, há uma necessidade de tomar alguns cuidados no uso da ferramenta. Por quê? A utilização dessa ferramenta, a princípio, ela é utilizada para levantamento de causas prováveis de problema. Então, ela não está confirmada os problemas. Então, ela é uma hipótese. Então, muito cuidado na utilização dessa ferramenta. Definição de causas primárias. Quando utilizada a ferramenta diagrama de causa e efeito para a sua estruturação e definição, essa ferramenta é subdividida em causas primárias, que pode ser 4M ou 6Ms, que podem ser método, máquina, material, mão de obra, sendo 4Ms, ou 6Ms com a inclusão no meio ambiente e medição. Por que pode ser 4M ou 6Ms? Porque alguns autores, alguns profissionais
acreditam que a inclusão do meio ambiente e medição, que seriam os 6 M's, está implícito nos 4 M's. Porém, vocês podem utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível e no uso nas suas atividades, tá? O que seriam essas causas primárias? As causas primárias nada mais que as análises que vocês realizam na questão de levantar as causas prováveis ou os efeitos daquele problema. Vocês vão estruturar em blocos o método, quando uma metodologia ou uma forma de trabalho influencia no problema. O que seria no método? Seria procedimento, a metodologia de realização da atividade, daquele serviço, daquele trabalho. Então, tudo que for relacionado ao problema, ou na análise de causa, ou o efeito daquele problema, se estiver adequado a esse bloco método, vocês vão colocar nessa causa primária. Máquina, quando houver problemas com equipamentos ou máquinas em geral, ou ajustes incorretos. Bom, nas indústrias, alguns problemas ocorrem em produtos, problemas de ferramentais com problemas, máquinas com problemas, ou até preparação incorreta da máquina, certo? Então, tudo que for relacionado a maquinário, vocês vão colocar aqui. Material, quando o material é utilizado influencia no problema. Aqui é quando um material, na análise que vocês estiverem fazendo, vocês verificarem que o material causou o problema ou a provável causa daquele seja o material, você vai alocar então essas análises nesse bloco. Mão de obra, quando as atividades relacionadas às pessoas influenciam no problema. Bom, muitos dos problemas ocorrem hoje indústrias ou até em realização de serviço relacionado às pessoas. Então, por falta de informação, as pessoas acreditam que aquelas atividades que elas estão realizando seriam de maneira possível, mas porém pode causar um problema. Então, a mão de obra que influencia diretamente também nessa análise. Então, qualquer causa ou efeito você vai colocar nesse bloco mão de obra. Meio ambiente, quando atividades relacionadas a fatores climáticos ou também situações políticas e de mercado pode causar problemas. Aqui eu cito exemplos, no caso assim, vamos dar um exemplo de uma safra, certo? De agricultura. E o tempo ela interfere no crescimento dessa safra. Ou também pode influenciar também na produção. Então, eu vou alocar essa causa, esse efeito, nessa do meio ambiente. Situações políticas. O que pode ser aqui essas situações políticas? Pode ser questões de climas internos de empresa, externos. Então, são as partes interessadas. Às vezes ocorre de procedimentos de fornecedores, de clientes, requisitos de clientes que podem interferir em problemas dentro da empresa, na realização de serviço. Então, eu aloco aqui também, certo? Medição, avaliação feita de forma incorreta ou levantamento de dados imprecisos. Aqui eu posso citar exemplos quando algum problema ou análise de causa ou efeito do problema é relacionado à medição incorreta, certo? Você definiu um levantamento de dados, fez um levantamento de dados de um indicador incorretamente, passou para uma diretoria que gerou um problema, que às vezes a diretoria estava esperando um dado determinadamente de faturamento da empresa, e aí ela fez um investimento e aquele dado não foi real. Então, quando vocês utilizarem a estruturação para a elaboração do diagrama de causa e efeito, vocês vão utilizar esses 4 ou 6 M's para estruturar as suas análises, ok? Módulo 2, passo para a construção da ferramenta. Diagrama de causa e efeito. Bom, para a construção e elaboração do diagrama de causa e efeito, ele é super simples e fácil de construí-lo. A primeira etapa é você traçar uma linha horizontal principal com uma seta e na extremidade direita colocar o problema qual vocês irão analisar, conforme exemplo no slide. Em seguida, vocês irão utilizar as causas primárias, sendo 4 ou 6 M's, conforme eu expliquei nos slides anteriores, certo? Vocês irão traçar linhas inclinadas e na base dessas linhas vocês irão incluir os 4 ou 6 M's referente às causas primárias.
Bom, aí o uso dos 4 ou 6 fica na oportunidade e na necessidade que vocês irão utilizar na análise do problema, ok? Em seguida, você vai reunir a equipe e vocês irão levantar as possíveis causas, certo? Em relação àquele problema que vocês estão analisando. E com isso, vocês irão relacionar essas possíveis causas nas causas primárias. No exemplo aqui, eu coloquei que a causa provável A está alocada na causa primária material. A causa B está alocada no bloco mão de obra. E a causa C está alocada no método, certo? Verifique que alguns itens, algumas causas primárias não estão preenchidas, mas vai na análise daquele problema. Ele pode ser que tenha alguma causa alocada em algum bloco ou sendo que não. Bom, feito a levantamento das causas primárias, das possíveis causas nos blocos, se utiliza uma ferramenta para confirmar se aquela causa realmente provável que está no bloco das causas primárias são realmente o que está relacionado ao problema. Então eu utilizo uma ferramenta que chama suficiente e necessário, onde eu faço uma pergunta sobre aquela possível causa e ela vai me responder se ela faz parte do problema ou não. Então eu faço a seguinte pergunta: a causa é suficiente para gerar o problema descrito? Aí eu verifico também ao inverso, eu pergunto ao inverso para confirmar se aquela causa realmente gerou o problema. Eu faço a pergunta ao contrário: o problema é descrito, é necessariamente gerado pela causa? Então, se eu fizer essas duas perguntas para aquela causa provável e ela for verdadeira, então, ou seja, ela for sim para as duas perguntas, então aquela provável causa, realmente ela é geradora referente ao problema que vocês estão analisando, ok? Então no próximo slide eu irei mostrar essa ferramenta em uso. Módulo 3, aplicação da ferramenta, diagrama de causa e efeito. Bom, no exemplo para aplicação do diagrama de causa e efeito, eu sou um dos adeptos que utilizam os 4 M's, mas pode ser utilizado 6 M's, tá? No exemplo, no diagrama de causa e efeito que eu utilizarei, o problema identificado foi leite azedo. E aí, a equipe, quando fez a análise desse problema, identificou algumas causas prováveis, sendo para material embalagem inadequada, para mão de obra, consumidor desconhece método de armazenagem do produto, método, data de validade vencida e máquina, geladeira não está refrigerando, tá? Então vamos para a análise de causa e efeito deste exemplo. Bom, análise 1, material. Então, utilizando a ferramenta de análise suficiente e necessário, eu vou confirmar se aquelas causas prováveis são as causas relacionadas ao problema de leite azedo, tá? Então eu vou fazer a primeira análise, que é embalagem inadequada. Então eu vou fazer a pergunta: a embalagem inadequada é suficiente para gerar o problema de leite azedo? Então aqui a equipe definiu que não, que a embalagem inadequada não gera o problema de leite azedo. Porém, com a análise suficiente e necessária, eu tenho que fazer a pergunta ao contrário para validar se realmente se essa causa é referente ao problema. Então eu pergunto: o leite azedo é necessariamente gerado pela embalagem inadequada? Então a equipe aqui achou, quando foi fazer a análise, que a embalagem inadequada não causa o problema de leite azedo. Bom, segunda análise, seria do método. A data de validade vencido é suficiente para gerar o problema do leite azedo? Sim. Então, a equipe definiu que sim, que a data de validade influencia no leite azedo. Porém, eu tenho que fazer a pergunta ao contrário para validar se realmente a data de validade gera o leite azedo. O leite azedo é necessariamente gerado pela data de validade vencido? Sim. Então, aqui a equipe na análise
também comentou. Então, opa, então nós temos uma causa provável para o leite azedo. Terceira análise da outra causa primária, que é a mão de obra. O consumidor não conhecia o procedimento de armazenagem do leite. É suficiente para gerar o problema do leite azedo? Opa, a equipe aqui falou que não. Porém, o método de aprendizagem, a gente faz a pergunta usando o suficiente necessário. O leite azedo é necessariamente gerado pelo consumidor não conhecia o procedimento de armazenagem do leite? Não. Então aqui eu descarto também a causa provável dessa mão de obra. Análise de máquina, do causa primária máquina. A geladeira não está refrigerando. É suficiente para gerar o problema de leite azedo? Opa, sim, a equipe definiu que realmente a geladeira não está refrigerando, influenciando o leite azedo. Porém, vamos fazer a pergunta inversa. O leite azedo é necessariamente gerado pela geladeira não estar refrigerando? Opa, a equipe disse que a geladeira não está refrigerando não necessariamente gera o leite azedo. Então aqui eu descarto a análise dessa causa provável para o problema do leite azedo. Portanto, na aplicação desse exemplo no diagrama de causa e efeito, a análise ficou identificado que a causa provável que gera o leite azedo é a data de validade vencido. Então, o que eu quero colocar para vocês aqui nesse exemplo? Quando você faz a análise suficiente e necessário, a equipe vai definir se é sim ou se é não, tá? Não necessariamente está certo, está errado. Quem vai definir é a equipe. Por isso que você faz em equipe. Você reúne pessoas importantes dos processos para fazer essa análise. Então, nesse exemplo, ficou definido que apenas uma das causas realmente interfere no problema do leite azedo, que seria na causa primária de método, que seria a data de validade vencido. Então, você identificando essa causa provável em relação ao problema, você vai fazer análise de causa raiz e a definição das ações corretivas e preventivas para o problema. Bom, caros alunos, após a realização do treinamento, conforme eu disse no começo, nas instruções desse treinamento, eu disponibilizo arquivos para complementar o treinamento e também auxiliar vocês para o uso quando necessário, tá? Um arquivo que disponibilizarei para vocês é um modelo Excel no modelo diagrama de causa e efeito. Então vou abrir ele aqui para vocês, tá? Esse arquivo é para vocês utilizarem quando vocês necessitarem fazer algum levantamento de problemas. Desenvolvi esse arquivo, eu desenvolvi 2 modelos, 4M ou 6M, como eu disse no treinamento anterior. Algumas pessoas gostam de utilizar os 4 métodos ou 6 métodos, tá? Bom, eu vou fazer com 6Ms, porque aí eu vou dar um exemplo amplo de como utilizar essa ferramenta aqui no Excel, tá? Então aqui é o problema, né? Eu vou colocar um exemplo para fuso fora do especificado. Então fora do especificado, ok? Então aqui eu vou começar a colocar as causas primárias referente a esse problema de parafuso solto, certo? Vou começar pelo método. Então o método a gente pode utilizar, por exemplo, instrução de trabalho, falta de informações. Então aqui, vamos colocar aqui, opa, ficou muito grande, então falta de informações, opa, tá errado, informações, ok, corrigido. Para material, vamos colocar aqui que nós podemos ter, vamos mesclar aqui, que pode ser matéria-prima com qualidade inferior. Matéria-prima com qualidade inferior. Então aqui eu vou aumentar um pouquinho. Vamos dar uma aumentada aqui, tá? E vamos centralizar, ok?
Meio ambiente. Meio ambiente. Então vamos dar uma mesclada aqui também. Ó, eu estou mexendo na configuração do Excel, mas vocês podem utilizar da melhor maneira possível de vocês, tá? Só para ficar uma visualização melhor aqui no vídeo, tá? Então meio ambiente, eu posso colocar aqui o local. Problema de parafuso fora de especial, que o local está sujo e desorganizado. Ok, então posso colocar mais um método, posso colocar que é iluminação baixa na fábrica. Então aí também causa um problema. Medição, a gente pode colocar aqui que pode ser um instrumento. Opa, errei aqui, calma aí que eu vou corrigir, gente. Instrumento de medição não calibrado, então falta de calibração. Máquina, a gente pode colocar aqui, vamos mesclar ele aqui. Opa, tá mesclado aqui, então vamos fazer e vamos colocar aqui que a gente pode colocar máquina, que a máquina produz parafuso, né? Não possui, não realizado, melhor, né? Realizado manutenção corretiva, manutenção preventiva, melhor, né? Preventiva. Opa, vamos aumentar aqui também para a visualização ficar boa. E aqui vamos desmescar um pouco, que tá muito grande aqui. E para mão de obra, a gente pode colocar aqui o operador na falta de com deixa eu ver, sem experiência, melhor, experiência. Ou também a gente pode colocar aqui embaixo como operador sem treinamento. Ok? Bom, vocês podem verificar o uso da ferramenta a qual desenvolvi aqui para vocês. É simples, tranquila. Vocês podem colocar as causas primárias alocadas aos métodos, tá? E essa ferramenta vocês podem utilizar a qualquer momento, quando haver necessidade, levantamento de algum efeito, algum problema referente às suas atividades aí no dia a dia do trabalho, ou seja na parte educacional, o que for. Espero que essa ferramenta seja útil, o aprendizado tenha sido tranquilo e que você tenha aproveitado o máximo esse treinamento, ok? Então, boa sorte aí para vocês.